Semana passada eu estive em Goiás, pregando na Missão Vida. Reverendo Hildo Gomes dos Anjos, que esteve aqui em nossa igreja no passado, ele que fundou a missão cuidando e resgatando mendigos, vocês lembram dele? E que ano passado passou por uma situação, quase morre depois de uma cirurgia, e houve uma complicação no seu quadro, e de fato, por muito pouco, um milagre mesmo, ele continua vivo e se recuperando, e muito bem, graças a Deus. Agora, só quem conhece a Missão Vida é que sabe a dimensão do trabalho que é feito. Já há praticamente 30 anos que se completarão agora em setembro. O reverendo Hildo, quando tinha 13 anos de idade, passando numa rua lá em Anápolis, ele viu um mendigo e se afeiçoou dele, se compadeceu, chegou junto, cuidou, etc. E aquilo, Deus falou com ele, e ele tomou aquilo como um ministério que até hoje cuida com tanto amor. E quantas vidas foram resgatadas das drogas, do vício, da rua, do fundo do poço mesmo, e hoje são cidadãos de bem, reintegrados à sociedade. Muitos são pastores e líderes. Uma obra linda. Só para encurtar uma longa história, isso me emocionou demais. Eu fui lá para abençoar, era o que eles esperavam. Disseram até que foi assim mesmo, mas eu que fui muito abençoado. Foi um senhor me buscar no aeroporto, junto com mais 2 pastores, reverendo Edilson Botelho e Marinho Brasil, que eu pretendo um dia trazer aqui na igreja para vocês conhecerem. E esse motorista da missão, ali caladinho, dirigindo, e a gente batendo papo, dando risada e tal, contando histórias. E um dos pastores falou assim: "E aí, meu irmão, conta aí sua história." E esse motorista, em poucos minutos, disse assim: "Olha, eu não era para estar aqui. Eu nasci assim, 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 era bem sucedido, de repente fiquei desempregado e a família me abandonou, etc." E contou uma história trágica. Foi para a rua, passou a morar na rua, provar todas as drogas, a bebida, e passou a morar dentro de uma caixa de geladeira na rua durante muitos anos, muito tempo. Havia meses, praticamente 1 ano sem tomar banho. Começou a tomar, inclusive, álcool desse que a gente põe no carro, no combustível de carro. Era o fundo do poço. E alguém chegou para ele, falou do amor de Jesus e o levou para a Missão Vida. E ele disse assim: "E hoje eu estou restaurado, estou casado." Ele se casou com a irmã do pastor Wildo. "E hoje eu sou um pastor e estou aqui entre os príncipes." Deus faz assim. E ali eu conheci pessoas que estão nesse processo de recuperação. Eu preguei para uns 300 pastores e esposas e líderes, dei 2 seminários, etc. Mas teve um momento que foi marcante demais para mim, eu quero partilhar com vocês. Havia os seminários para o grupo de pastores e líderes do Brasil inteiro. E, concomitantemente, numa outra área, uma palavra, uma palestra, um momento de oração com os internos, que era cerca de 200 internos. Então, quando um pastor estava na plenária, o outro estava falando lá para os internos, depois revezava. Eram 2 seminários de manhã, era mais ou menos assim. E aí chegou a minha vez de ir falar para os internos. E fui. Chegando lá, eles estavam no momento do louvor deles, do culto que eles estavam prestando, momento de louvor, e depois eu traria a palavra. Irmãos amados, eu
a gente canta, louva aqui, todo mundo cantando. Vocês não têm noção do que era aquele momento, aquele lugar ali. Eu fiquei tão impactado com o louvor que eles cantavam, como se a alma deles saísse pela voz. Uma entrega, uma força, sabe? E eles erguiam as mãos e cantavam. E eu, em vez de cantar com eles, até porque não conhecia a letra, fiquei filmando, eu tenho isso gravado, o tempo todo filmando eles cantando naquela alegria, E depois eles me passaram a palavra ao reverendo Itamar, que nos trará a mensagem. Eu fui lá, preguei, depois eles agradeceram muito, o quanto foram abençoados. Eles não têm noção do quanto eu fui abençoado. E nutri o compromisso de orar por aqueles irmãos e aquele povo que Deus está abençoando. Deus tem feito coisas lindas no mundo inteiro. Louvado seja o seu nome. Hoje eu quero falar sobre um assunto que tem a ver com avivamento e com a letra que nós cantamos nesta última canção. Antes de ler o texto, eu já vou comentar, já é a mensagem, vou fazer um comentário. Eu sou presidente do nosso presbitério, que é o concílio que coordena, que organiza, que superintende as igrejas do nosso campo, que hoje são poucas depois do desdobramento. Recebemos cartas dos outros presbitérios que compõem o nosso sínodo, que é o concílio que superintende os vários presbitérios da nossa região. Na nossa cidade, de 3 milhões de habitantes, são poucas igrejas, 20 e poucas igrejas, todas pequenas, todas com problemas financeiros, presbitérios com a corda no pescoço, com dificuldade de pagar as contas, de pagar os seus obreiros, seus pastores e evangelistas, que o salário já é pequeno, com dificuldade de abrir um campo de trabalho, que no caso dessas igrejas tem sido uma impossibilidade. Presbitérios, incluindo o nosso, que nem cogitam no seu planejamento o plantio, a abertura, o sustento de um campo missionário, porque não tem verba, não tem dinheiro. O que arrecada dos dízimos dos pastores, ou de uma oferta que vem, é sempre o limite, é sempre o básico, é sempre muito pouco. Esse é o nosso campo inteiro. E parece que é um clamor geral, com algumas exceções. A nossa igreja presbiteriana da Bahia recebe todo ano um diploma que eu peço ao tesoureiro que guarde na gaveta, que não ponha na parede, porque é o nosso dever, é a nossa obrigação, um diploma de fidelidade. Fidelidade na remessa dos dízimos da igreja. E nós somos criteriosos mesmo. Nem sempre reflete a fidelidade na entrega dos dízimos de todos os membros, de todos aqueles que congregam e adoram, coisa que precisa ser revista. E aí eu fiquei orando e tenho pensado, isso me angustiou, porque eu tenho estudado, tenho pensado, tenho meditado, tenho buscado o tempo inteiro pensando sobre as coisas do fim. Tenho pregado sobre isso, sistematicamente, para despertar minha vida, despertar a igreja, para se preparar para o tempo do fim.
liberando a igreja, libertando a igreja das amarras desse século que tentam prender o povo de Deus para que não adore, para que não celebre, para que não se entregue a Deus em adoração para o tempo do fim. E algo me despertou, Itamar, fale sobre isso com a igreja, o que isso tem me inquietado, que é a questão do investimento na obra de Deus. Nós temos como referência algo negativo no cenário evangélico, nacional, algo que procuramos evitar e que criticamos, que é aquela visão de que você deve dar dinheiro na igreja para ser abençoado, como uma espécie de negócio, uma troca que se faz com Deus. Eu vou dar dinheiro e o Senhor vai multiplicar esse dinheiro e as coisas que estão ligadas a Ele. Isso é o que se divulga. Isso é o que na prática se desenvolve em todas as grandes igrejas chamadas neopentecostais. Uma negociata com um Deus gerente que está disponível para fazer esse negócio. É um extremo. E vejo que nós, para fugir disso, saltamos para um outro extremo onde não se fala sobre isso, não se instrui a respeito disso, e nós perdemos o foco, perdemos a dimensão correta de como deve ser e qual o propósito do investimento, da entrega, de uma oferta generosa, de dízimos que são entregues na casa de Deus. Deixe-me ler os textos que servirão de base para a mensagem desta manhã. Há um propósito em todas as coisas que fazemos. E esse propósito é a glória de Deus, sempre. E a questão do investimento deve ser também com um propósito definido. No caso do texto que eu vou ler, era a construção de um projeto glorioso através do qual Deus seria glorificado e o mundo saberia que o Deus de Israel era tremendo. Vou fazer a ponte para os nossos dias, que nós também estamos construindo um projeto assim. Então, abra a sua Bíblia em primeiro livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, primeiramente. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, a partir do verso 11. Notem nessa primeira porção que as coisas de Deus exigem critério, planejamento, não podem ser feitas de qualquer maneira, de qualquer modo, nem qualquer coisa. Deus deu o modelo do tabernáculo aos sacerdotes e Deus deu a Davi o modelo do templo e tudo o que ele queria que fosse feito na casa que a ele seria construída. Veja o verso 11 em diante, olhe para o texto e acompanhe a leitura que vou fazer. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias, os seus cenáculos, as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quanto tinha em mente, com referência aos átrios da casa do Senhor e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas.
e para os turnos dos sacerdotes e dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para o serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço. Também o peso da prata para todos os utensílios de prata de cada serviço. O peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas, segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas da proposição, para cada uma de per si, como também a prata para as mesas de prata, ouro puro para os garfos, para as bacias, para os copos, para as taças de ouro, o devido peso a cada uma, como também para as taças de prata, a cada uma o seu peso. O peso do ouro refinado para o altar do incenso, como também, segundo a planta, o ouro para o carro dos querubins, que haviam de estender as asas de cobrir a arca da aliança do Senhor. Tudo isto, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Eis aí os turnos dos sacerdotes, dos levitas, para todo o serviço da casa de Deus. Também se acham contigo para toda a obra, voluntários com sabedoria de toda espécie, para cada serviço, eram os especialistas, como também os príncipes e todo o povo estarão inteiramente às tuas ordens. Primeiramente, a gente vê claramente que em um projeto para a glória de Deus tem que ser reservado e separado o melhor. O melhor. No caso aqui, era a edificação de um conglomerado de edificações que impactaram o mundo antigo. Era o templo, era o palácio, a casa real e todos os utensílios, tudo aquilo, quando Salomão fez, vocês conhecem a história da rainha de Sabá e de vários outros reinos que vieram de longe conhecer o que foi chamada a glória de Israel. Aquilo que foi construído ali foi traduzido depois. Ou seja, essas edificações e o templo e o lugar onde Deus habitava ficou conhecido ou traduzido como Sião ou a glória de Israel, por causa do rigor com que foi feito. Tudo o que fazer para Deus tem que ser o melhor. Em segundo lugar, vejam o envolvimento que há na construção daquilo que é para a glória de Deus, e o desprendimento, e a sinceridade, e a generosidade que há nas coisas aqui. Capítulo 29, a partir do verso 1, vejam o que diz o texto. Envolvimento de todos. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. E esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, de engaste, de várias cores, de mosaicos, de toda sorte de pedras preciosas e mármore, e tudo em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para a casa de meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, prata para os de prata, toda obra, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel,
os capitães de 1000, de 100, até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 18.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com muito júbilo. Vamos ler juntos do verso 10 em diante, todos nós. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, vamos lá, bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Até aqui, meus irmãos. Havia um projeto. E como Davi disse, era uma coisa grande. E de fato foi muito grande. Você pode perguntar de onde veio tanto ouro, tanta prata, pedras preciosas. Isso veio dos despojos que os israelitas trouxeram do Egito e das campanhas permitidas por Deus. Deus tinha um projeto, já estava vendo lá adiante. Então o povo trouxe despojos dos inimigos, pegaram prata, ouro, pedras, e eles guardavam para si. E quando Davi convocou o povo para esse projeto grandioso, então o povo começou a trazer ouro, prata, madeira nobre, tudo do bom e do melhor, do que havia melhor para esse projeto grandioso que era a casa de Deus, o palácio do rei, as obras que foram feitas para glorificar o Senhor, tudo em ouro, em prata, púrpura, só coisas finas mesmo. E foi tudo terminado. E Deus visitou aquele lugar com graça e poder. E o seu nome vazou às nações da terra, do mundo antigo. E aquele lugar ficou sendo conhecido como a glória de Israel. O que é que isso tem a ver conosco? Devemos construir um prédio assim, como tem um líder religioso do nosso tempo, de uma dessas grandes igrejas e seitas, levantando fundos para construir um palácio e um templo com as medidas, no formato e no rigor, com ouro e tudo mais, do templo de Salomão. Não é isso, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Não faria mais sentido isso. Deus habita na igreja, no meio do seu povo. Esse é o templo que estamos construindo, o reino de Deus, que é um projeto magnífico, grandioso, em toda a terra. Existem milhares de missionários jovens, entre 18 e 25 anos, sendo enviados para todas as nações da terra,
A igreja na Argentina, Deus está fazendo uma grande obra, um grande avivamento em igrejas evangélicas na Argentina. E no Chile, aqui na América do Sul. Na Coreia, enviou milhares de missionários para os países chamados ainda portas de ferro, portas fechadas. Grande avivamento na China. Tantas igrejas, Deus fazendo coisas extraordinárias em vários lugares. E Deus está começando a soprar as cinzas sobre a Europa que estava morta. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o projeto de Deus. Construir o seu reino grande e maravilhoso. E é através da igreja. É isso. E esse reino se faz com vidas. E vidas se dispõem para trabalhar, e nesse projeto a gente precisa também investir dinheiro, investir os nossos bens, os nossos talentos, porque tudo demanda, quer dizer, no mundo dirigido, gerenciado pelo dinheiro, tudo a gente precisa pagar, tudo precisa pagar, e tudo é muito caro. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos colocar, um exemplo. 30 segundos de um anúncio da fé na televisão, num horário nobre, numa grande emissora. 30 segundos. Você não tem noção de quantos milhares de reais a gente tem que levantar para 30 segundos em uma mídia de grande alcance, em um programa de rádio, numa emissora que tenha um grande alcance. Ainda que seja colocar um outdoor num lugar de grande visibilidade. Tudo é dinheiro. Tudo é grande investimento. As igrejas não fazem mais porque lutam contra a falta de investimento financeiro de pessoas que às vezes podem, mas não abrem a mão generosamente para investir. Nós temos ali uma comunidade da nossa igreja, onde a nossa igreja plantou um trabalho. Tem uma obra grandiosa, um potencial extraordinário, ali em 2 de julho, Nova Brasília, onde era o Lar de Betânia, continua sendo a Associação Evangélica Lar de Betânia, mas associado também a uma congregação que plantamos ali, uma comunidade grande no entorno, precisando ser alcançada, precisando ser abençoada, e a gente empaca, emperra porque não pode, porque não tem, e a dificuldade de investimento, e eu tenho certeza que Deus pode fazer grandes coisas pela generosidade e a liberalidade do seu povo. A gente investe em muitas coisas que são supérfluas. Poderíamos fazer como os israelitas fizeram, dar liberalmente, dar mais. Não é para a igreja, nem é para o pastor, como os ímpios pensam, como os incrédulos difamam e apregoam. Não é para a liderança da igreja, é para a obra de Deus. É para esse reino, para esse projeto grandioso. No próximo dia 22, se Deus quiser, vamos realizar uma cruzada evangelística aqui na Praça Municipal. Tudo que a gente vai fazer para edificar um reino é muito caro, em todos os sentidos. É caro espiritualmente, um peso espiritual, desgastes emocionais, desgaste físico, suar para correr atrás, para que as coisas aconteçam de todo lado, é assim que acontece. E também um gasto financeiro muito grande, bater em portas, os inimigos se levantam, inimigos de dentro, além dos inimigos de fora, e não é fácil montar um som, colocar panfletos na mão de muita gente, divulgar, é tudo muito caro.
Mas precisamos fazer isso, porque é a obra de Deus, é o palácio do Senhor. São os projetos de Deus, é o reino de Deus, que não se limita a uma congregação, a uma igreja reunida como estamos aqui. Existem muitos braços. Se nós pudéssemos, nós estaríamos ajudando outras igrejas a saírem do buraco em que estão, para que se organizem, para que cresçam, se desenvolvam. Estaríamos ajudando missionários que vão para longe, missionários que não vão porque suas agências não podem sustentá-los. Sabiam disso? Tem seminaristas lá no seminário que poderiam estar sendo sustentados por alguém daqui, para enviar dinheiro para eles comprarem livros e se prepararem e estudarem. E estão lá minguando, sem apoio. As igrejas estão morrendo, porque os crentes estão ficando cada vez mais vivendo para si mesmos. E foi essa palavra que Deus deu a Ageu. Vocês lembram disso? Deus disse: olha, o meu povo está perecendo, porque cada um está cuidando de si mesmo, suas casas apaineladas, e a minha casa em ruínas. É investimento, é a liberalidade dentro de um projeto. Se a igreja não está evangelizando, não está pregando o evangelho com fidelidade, não tem planos, não tem sonhos, não tem braços, não está abençoando, apoiando, indo atrás, aí não faz sentido mesmo. Mas se nós estamos construindo um reino, ampliando as fronteiras e abençoando vidas, a igreja precisa entrar neste projeto do rei Davi, com liberalidade. Ver em casa o que é que você pode se desfazer. Quem sabe até você tem terrenos que não presta para nada, você nunca vai usar, é só por vaidade. Você poderia vender e dar para a obra de Deus, para não deixar ir para os testemunhos de Jeová. Que Deus, por misericórdia, quebrante o seu povo e fale conosco, além da palavra do pregador. Que Ele nos abençoe e nos guarde.